nosso querido amigo e pastor, nosso querido pastor Wilson, bispo. É o único pastor que eu conheço que ele é bispo por natureza. Pastor Wilson, bispo, grande amigo, ao qual nós temos um carinho muito grande pela vida do servo do Senhor. Está aqui conosco hoje, veio lá de Brotas, veio ministrar a palavra. Pastor amigo, pastor da minha infância, pastor que teve paciência comigo, pastor que me ensinou a dizer que se o Senhor Jesus não voltar, estaremos aqui. A frase é dele, eu peguei e copiei dele, tá? Uma bênção de Deus, um homem usado nas mãos do Senhor, e eu tenho certeza que Deus já preparou algo no coração do servo de Deus. E sei que você está com o teu coração pronto a receber a palavra, e Deus vai falar. Se você quiser ouvir, Deus vai falar. E Ele tem algo a tratar conosco nessa manhã. Já tem falado que estamos aqui pela graça e pelo sangue do Senhor. Estenda suas mãos para cá, mãos santas, sem ira e sem contenda, prontas a abençoar o servo do Senhor. Nosso Deus, obrigado, Jesus, porque estamos aqui e temos a liberdade de falar contigo, de clamar, Senhor, a tua presença. Agora o Senhor vai falar conosco. Usa o teu vaso nas tuas mãos, com autoridade, com poder, que ele venha falar aquilo que o Senhor já colocou em seu coração, e que nós saímos daqui mudados, transformados, edificados pela tua palavra. Usa o teu filho nas tuas mãos, é o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui. Graças a Deus que Deus é bom e a sua misericórdia tem nos alcançado. Nossa ceia seria ontem, no sábado, que é o primeiro sábado lá em Brotas, mas eu falei, nós não vamos estar lá e não podemos ficar sem ceia. Aí liguei para o meu jovem amigo pastor, posso cear com você? Ele disse, pode sim, não somente de manhã, mas também à noite. Então isso nos alegrou muito, eu louvo a Deus por estar aqui. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 15. Graças a Deus. João 15, versículo de número 13 em diante. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Não vos chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Amém, os irmãos, podeis assentar. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, o nosso propósito aqui nesta noite, pelo menos o meu propósito, e creio que o propósito dos irmãos, é sair daqui mais amigo de Deus, mais íntimo do nosso Deus, que foi para isso que Deus nos chamou. E hoje, aproveitando que é Dia dos Pais, parabéns aos pais. E como o pai terreno é o nosso melhor amigo, imagina o nosso Pai do céu. Ele quer ser o nosso amigo, ele era o nosso amigo, porque foi para isso que Deus criou o homem. Quando Deus criou Adão e Eva e colocou no jardim do Éden, o propósito era este, de que Deus fosse amigo dele e Adão fosse amigo de Deus. É tanto que a palavra diz que Deus descia para conversar com Adão. Que prazer não era esse de Deus e de Adão, de ter aquele diálogo, os dois juntos. Adão era feliz, porque quem tem Deus como amigo é feliz, é alegre. E Adão vivia uma vida feliz, uma vida alegre ali no jardim, e tinha o prazer de receber a visita do nosso Deus. Mas assim como tem amigo, existe também o inimigo. E o inimigo não fica feliz quando nós somos amigos de Deus
e temos o prazer de desfrutar da presença de Deus, o inimigo fez de tudo para acabar com essa amizade. E como os irmãos conhecem muito bem, que a serpente chega para Eva e disse: olha, não é verdade o que Deus falou para vocês, porque o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês também terão entendimento. E ela enganou Eva, Eva comeu do fruto, deu para Adão, e os dois ali perderam essa amizade. E a palavra diz que quando o Senhor Deus desce no jardim e procura por Adão, embora ele já sabia muito bem o que tinha acontecido e aonde estava Adão, mas ele procura: Adão, onde você está? Porque Deus queria conversar com Adão, era amigo de Adão e Adão amigo de Deus. E Adão disse: Senhor, eu estou aqui escondido. Mas por que você está escondido? Porque eu estou nu. Mas quem te falou que você está nu? Porventura comeste da árvore que eu falei que não era para comer? E aí Adão fala: Senhor, a mulher que o Senhor me deu, ela comeu também, deu para mim e eu comi. E aí o Senhor conversa com Adão e disse: olha, Adão, então a partir de hoje, nas minhas palavras, nós não somos mais amigos, porque você desobedeceu, você fez algo que eu falei que não era para fazer. E como Deus não aceita o pecado, Ele não convive com o pecado, Ele pega Adão e destitui do jardim do Éden. Talvez com pesar, com tristeza, mas Deus foi necessário Deus tirar Adão do jardim do Éden juntamente com Eva. Mas a partir daquele momento Deus lança um projeto, porque Deus, ele não é um perdedor. Deus não aceita perder. E Deus não aceita ficar longe do homem, a criatura que ele fez com tanto amor e com tanto carinho. E a partir daquele momento Deus lança um projeto de trazer o homem de volta para ele. E é por isso que nós estamos aqui. Porque Deus não aceitava ver a criatura dele, o filho dele, longe dele. E ele lança o projeto de trazer o homem de volta. É claro que isso durou muito tempo, não foi de um dia para a noite, mas isso estava no coração de Deus. E eu creio que Deus falava assim: não será por muito tempo essa diferença, essa ausência do homem entre Deus e o homem. E mais para frente Deus chama um homem chamado Abraão, vocês conhecem muito bem, no capítulo 12. Deus chama Abraão e disse: Abraão, sai do meio da tua parentela, deixa o seu pai, deixa a sua mãe, e vai para um lugar que eu te mostrarei. É interessante, irmãos, que quando Deus chama Abraão no capítulo 12, ele faz promessa para Abraão. Ele promete engrandecer Abraão, ele promete abençoar Abraão, ele promete fazer de Abraão uma grande nação. Só tem um mistério: não mostra a cidade, não fala aonde é a cidade e não dá o endereço da cidade. Se fizermos um paralelo do chamado de Deus para Abraão, para o chamado do Senhor Jesus, nosso, que ele disse: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Fizemos um paralelo, Deus chama os discípulos, e ele não promete riqueza, não promete engrandecer nenhum dos discípulos, mas tem um mistério. Ele mostra o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E também revela para onde vai levar os discípulos, que é para a glória, que é para os céus. Então existe uma diferença nesses dois chamados. Mas Abraão, mesmo não sabendo para onde ia, ele obedeceu. Ele obedeceu porque a palavra que nós lemos é que se fizeres o que eu mando. E nessa noite eu creio que se nós estamos aqui, irmãos, é porque nós temos obedecido a Deus. Já somos amigos de Deus. E vamos sair daqui mais íntimo de Deus. Porque esta é a vontade dele.
E Abraão sai sem saber para onde ia, mas obedecendo a palavra de Deus, obedecendo o chamado de Deus, e ele sai juntamente com Sara, leva Ló juntamente com ele, e Abraão, nesta caminhada, nesse tempo, Abraão erra várias vezes, falha várias vezes, como eu e você. Não somos perfeitos, mas estamos a caminho da perfeição. Temos um desejo de ser perfeito e vamos ser perfeitos um dia. Louvado seja Deus. E Abraão, talvez nessa sua caminhada, muitas vezes ele se desaponta, a ponto dele chegar para Deus, diz: quem vai ser o meu herdeiro? Será o Damasceno, que mora na minha casa? Eu não tenho filho. Deus faz promessa para Abraão, promete a Abraão um filho. E aí Abraão começa a ser amigo de Deus e começa a andar com Deus. Quem anda com Deus, quem é amigo de Deus, anda com Deus. Me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Louvado seja Deus. E eles andando juntos. E a palavra diz que Deus não faz nada sem antes falar com seu amigo, revelar ao seu amigo. E quando Deus resolve destruir Sodoma e Gomorra, ele precisava, antes de fazer isso, falar com seu amigo Abraão. Porque Deus, ele tem prazer em falar com seu amigo. Ele tem prazer em falar com o servo dele, revelar os seus mistérios, porque é amigos. E ele chega e vai até Abraão, disse: Abraão, estarei destruindo Sodoma e Gomorra, porque o pecado delas cidades tem chegado diante de mim, e eu não suporto mais, e eu vou destruir. E Abraão lembra que lá em Sodoma e Gomorra está o seu sobrinho Ló. E agora Abraão, amigo de Deus, começa a dialogar com Deus. E ele fala: se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir? Diz: não, se tiver 50 eu não destruo. E Abraão, como amigo de Deus, ele continua, ele sabia que não tinha 50. E se tiver 45, destruirás? Não, se tiver 45 também não destruo. Mas não tinha 45. E se tiver 40? Isso é papo de amigos, irmãos. Amigos íntimos. E aí você conhece muito bem a história que não tinha, e a solução que tinha era tirar Ló e a sua família de lá. Isso também, irmãos, nos ensina que além de nós estar servindo a Deus, sendo amigo de Deus, nossos entes queridos também estão guardados. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí Deus fala: eu vou destruir a cidade, mas Ló e a sua família não destruirei. É sobrinho de Abraão, é sobrinho do meu amigo, aleluia. Fazia parte da família de Abraão. E quantas vezes nossos entes queridos não são, irmãos, destruídos, derrotados, que faz parte da nossa família, são nossos entes queridos. E ali o Senhor envia os seus anjos até Sodoma e Gomorra para tirar parte da família de Abraão. E aí foi difícil para tirar. Aqueles homens daquela cidade queriam abusar dos anjos do Senhor. Mas Deus não permitiu, cegou aqueles homens. E os anjos falam: Abraão, temos pressa. Vê que quem você tem mais aí para a gente tirar fora, porque não dá tempo. O tempo é curto. Nós precisamos agir rápido. Aleluia. E logo fala para os seus futuros genros, e eles não dão crédito. Assim como eu e você temos anunciado.
até mesmo para os nossos filhos, nossos entes queridos. E temos falado, Ele vem, o arrebatamento está aí, mas eles não dão crédito. Mas vamos continuar na intercessão, que Deus ainda é Deus que ouve oração. Deus ainda ouve as nossas orações, igreja. Continue orando, intercedendo, que Deus está ouvindo. Aleluia. E os anjos apressam e tiram Abraão, a sua esposa, as suas filhas. E quando está quase saindo da cidade, a esposa de Ló olha para trás. Existe um hino na árvore que diz que passarinhos, belas flores querem me encantar. São vão terrestres esplendores. Os passarinhos, as belas flores de Sodoma e Gomorra, como existe nos dias de hoje, querem nos chamar a atenção, querem nos prender. Os prazeres deste mundo, as tecnologias desse mundo, as coisas que existem nesse mundo, querem chamar a nossa atenção, como chamou a atenção da esposa de Ló. E a ordem era: não olhe para trás. Mas talvez a esposa de Ló não conhecia a palavra do apóstolo Paulo: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, sigo para o meu alvo, olhando para a frente, para o autor e consumador da nossa fé. Que está atrás, ficam para trás. Deus não está olhando para o nosso passado. Nosso passado já foi apagado. Aleluia, não, Ele não se lembra mais. Agora é presente, é futuro que está à nossa frente. Mas a mulher de Ló não conhecia esta palavra e olhou para trás. Estarei deixando Sodoma e Gomorra, mas não deixou, porque ali mesmo ficou em uma estátua de sal, e ali ficou a esposa de Ló. Mas Ló saiu juntamente com as suas duas filhas. E Ló continua, e Abraão continua sendo amigo de Deus. Aleluia. Aí vem a promessa do filho Isaque, né? Que há tanto tempo Abraão e Sara esperavam. Houve aquela coisa no meio ali, veio Ismael, não era Ismael, que muitas vezes a gente achamos que a bênção é essa, mas não é. A bênção não é esta ainda, a bênção está por vir. Sara não entendeu, Abraão também não entendeu, veio Ismael, mas de repente chegou a bênção verdadeira, que era Isaque, o filho da promessa. Isaque começa a crescer e de repente Sara fica com ciúmes. Em vez de Ismael brincando com Isaque, disse: olha, Abraão, esse teu filho não vai herdar com meu filho, sendo ela a culpada de tudo, ela que fez toda a confusão. E agora é ciúme, disse: olha, agora você pega o seu filho Ismael com a sua escrava Agar e dispensa, manda embora, não quero que eles fiquem aqui. E como Abraão era amigo de Deus, ele falou: e agora? Foi falar com seu amigo, foi falar com Deus. E falando com Deus, Deus fala: Abraão, Deus falou, porque Deus, quando você fala com seu amigo, ele responde. Como é bom ter amigos. Eu tenho amigos, eu precisei de amigos e ele me atendeu, ele me ouviu, me aconselhou. E Deus disse: Abraão, faz o seguinte, pode dispensar Agar, ouça a Sara, pode dar ouvido a ela, e pode dispensar Sara com Ismael, porque também através dele eu farei uma grande nação. Mas não era fácil para Abraão. Mas Abraão ouviu o conselho do seu amigo, e o amigo era Deus, e o nosso amigo é Deus. E Abraão chega talvez com muita tristeza, ele dispensa Agar, dispensa Ismael com um pouco de comida, ainda que fosse bastante, e ela vai pelo deserto. E Abraão fica triste, mas o amigo dele mandou. E a palavra diz que nós somos amigos de Deus quando Ele fizer o que nele manda.
Quando ele fizer o que ele manda, nós continuamos sendo amigos. E lá vai Agar errante pelo deserto com Ismael. E chega um ponto que acaba a água, acaba a comida. E Agar disse, agora vamos morrer no deserto. E assim como o pai ama o filho, a mãe tem um amor sobrenatural pelo filho. Agar disse, tudo bem, vamos morrer de fome, mas eu não quero ver meu filho morrer na minha presença. Agar deixa o seu filho embaixo de uma árvore e fica um pouco distante. E pelo que eu vejo na palavra, talvez Agar enxergava Ismael, talvez Ismael não enxergava Agar. Mas Agar não queria ver Ismael morrer. E de repente Ismael chora. E quando Ismael chora, o céu ouve o choro de Ismael. Assim como Deus ouve oração, Ele ouve choro, Ele ouve gemido. Até o teu silêncio chega diante de Deus. Aleluia. E Deus ouvindo aquela criança chorar, Ele viu o anjo, e o anjo chega até Agar e disse, Agar, não chore. Deus ouviu o choro da criança. Deus não viu o choro de Agar, mas ouviu o choro de Ismael, que Ismael era filho de Abraão. E quem é filho de Abraão, quando chora, Deus ouve. Deus tem ouvido o teu choro, as tuas lágrimas, meu filho. Aleluia. E como é bom chorar para Deus. Como é bom chorar para Deus. Aleluia. E a palavra diz que quando Agar olha do lado, ela vê a água. A Bíblia não diz, mas eu creio que ela também viu comida. E ali ele bebeu, comeu e continuou a sua jornada. Ismael não faleceu. Agar também não faleceu, porque existia um projeto. E quando Deus tem um projeto, irmãos, nada impede esse projeto. E seguindo mais adiante, falando de amigo de Deus. Sei que nós vamos, talvez, pastor Jefferson, essa fala de amigo talvez continue até a noite, porque hoje nós temos a Santa Ceia. Mas imagina, irmãos, de quando Deus chama Moisés. A palavra diz lá em Hebreus capítulo 11 que Moisés, ele não quer ser chamado filho da filha de Faraó, para gozar do pecado por um certo tempo, para sofrer com o povo de Deus, porque para ele existia algo bem melhor para ele, do que um pouco de tempo viver no palácio. E Deus, vendo essa atitude de Moisés, renunciando o palácio, talvez o reinado mais para frente, para vir conviver com o povo de Deus, que era o povo dele. Deus vendo isso, essa decisão na vida de Moisés, eu fico pensando, Deus, isso aí serve também para ser meu amigo. Chama Moisés lá na sarça, como os irmãos conhecem muito bem. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E ali Deus chama ele para libertar o povo. E Moisés disse, Senhor, não é eu não. Chamou a pessoa errada. Mas Deus nunca erra. Deus não errou em chamar você. Aleluia. Não foi você que escolheu a ele. Ele te chamou porque tem um projeto grande na tua vida. Moisés disse, eu nem sei falar. Quem sabe eu sou gago. Não tenho uma oratória. Sabe o que Deus fala com Moisés? O que Deus faz com Moisés aqui é muito tremendo, é grande. Diz Moisés, então vou fazer o seguinte, como eu não volto atrás, quando eu chamo, quando eu tenho um projeto, não volto atrás, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar você como Deus, e vou colocar Arão como profeta. Você é como se fosse eu, e teu irmão vai falar. Irmãos, só Deus pode fazer um negócio desse. E ali começa aquela amizade. Moisés e Deus. E a Bíblia diz que os dois falavam
face a face. E é isso que nós queremos durante esse dia. Sair daqui mais íntimo de Deus, falando cara a cara com Deus. Aleluia. E ali Moisés inicia aquele grande projeto de libertar a nação de Israel, tirar aquele povo do jugo do pecado, que não foi fácil, assim como não foi fácil para mim, não foi fácil para você, foi uma luta, porque como eu falei, assim como temos amigos, temos inimigo também. Enquanto Deus trabalha para nos libertar, o inimigo trabalha para ver nós mais escravos ainda. Quando Moisés anunciou a libertação do povo de Israel, a carga foi aumentada, a luta foi aumentada, assim como você aquele dia que levantou as mãos, aceitando a Jesus como seu Salvador, parece que as coisas pioraram, a luta aumentou, a dificuldade aumentou, mas aí você tinha um aliado, que era o Espírito Santo de Deus, que te convenceu do pecado e disse: eu te ajudo, eu te fortaleço, eu estou com você. Aleluia. Ah, se não fosse o Espírito Santo, irmãos, que seria de nós se não fosse a ajuda dele, que ele também é o nosso amigo. Aleluia. E Moisés, com aquela grande luta, falar com o faraó endurecia. E Moisés falou: tenho que conversar com Deus. Voltava a conversar com Deus. Aleluia. E Deus vai lá, Moisés, endurecia mais o coração de Faraó. Mas aqui, irmãos, para resumir um pouco mais, o que acontece? Quando Deus está falando com Moisés lá no monte, e o povo achou que Moisés demorou muito, estava demorando muito, e fizeram aquele bezerro de ouro. E aí quando Moisés desce, que vê aquela situação, Moisés se ira, quebra as tábuas da lei, e aí fala com Deus. Deus também fica numa situação difícil. E aí é que eu acho muito lindo, quando Deus fala que vai destruir todo o povo de Israel. E você sabe quem aconselha Deus a não fazer isso? Moisés. Você já pensou você dar conselho para Deus? E alguém fala: mas isso foi Moisés. Mas a palavra diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Era homem igual nós. Mas um dia disse: não vai chover durante 3 anos e meio, segundo a minha palavra. E não choveu. Então, aí Moisés chega para Deus e diz: Deus, não foi o Senhor que libertou, que está libertando esse povo, tirou esse povo com mão forte, com braço forte. Deus foi, Moisés. E agora vai matar, Deus? O que os egípcios vão falar? Falar que tirou o povo de lá para matar no deserto? Pensou um homem dando conselho para o Todo-Poderoso, para o Criador dos céus e da terra, para aquele que conhece o deitar e o levantar, conhece por dentro e por fora, o Rei dos reis, Senhor do Senhor. Mas amigo, é isso. Amigo é assim. O pastor Gerson me aconselha, eu aconselho ele. E Moisés aconselhou Deus, Deus falou: tá bom, eu vou aceitar o teu conselho, Moisés. Ore calabá. Oh, irmãos, já teve muitas vezes, aleluia, já teve muitas vezes que Deus não disse: eu não vou mais perdoar, porque esse meu filho, essa minha filha só erra, só falha, só peca. Mas aí nós temos um amigo que está sentado à direita dele. O nosso amigo Jesus está sentado à direita do Pai. Aí ele diz: Pai,
Perdoa. Perdoa, Pai. Eu tive lá. Eu convivi com eles. Eu sei que não é fácil. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ai da igreja. Ai de nós. Se não tivesse um amigo assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Moisés intercedeu pela nação israelita e Deus aceitou o conselho de Moisés e assim deram continuidade àquela caminhada até alcançar a terra que era Canaã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja do Senhor Jesus, nós estamos a caminho. Saímos do Egito, porque todos que aqui está, que vai participar da ceia, é porque um dia deixou o Egito, que é esse mundão terrível aí, e continuou a caminhada, não só, mas com a ajuda do Espírito Santo, com um povo chamado igreja, que somos uma família que Deus preparou para que andássemos juntos, sentindo a dor do outro, chorando com quem chora, alegrando com quem se alegra, levantando um ao outro e dizendo ao fraco: eu sou forte, vamos em frente, a caminhada é longa, mas logo nós estaremos lá. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não vai demorar para estarmos assentados. Aleluia. E aqui eu vou parar, terminar esta palavra nesta manhã, só lembrando. Uma palavra que Samuel falou para Jessé e os seus filhos quando foi ungir a Davi. Quando passou todos os filhos de Jessé perante Samuel, e nenhum daqueles eram. Davi era o esquecido que estava na malhada, lá cuidando das ovelhas. E quando o profeta pergunta: acabaram os seus filhos? Quase que Jessé disse: acabou, mas não disse, mas falou assim: tem um mais novo que está lá no campo. E aí o profeta disse: então manda buscar, porque nós não assentaremos nesta mesa enquanto ele não chegar. Não estaremos em volta da mesa enquanto ele não chegar. E um dia estaremos em volta da mesa, assentado na mesa, e ele vai estar presente. Não adianta estar na mesa se ele não tiver. Mas um dia estaremos com Isaac, Abraão e Jacó. E o mais importante, o Senhor Jesus, ceando para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Não existe nada melhor do que sermos amigos de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Já quero chamar os obreiros aqui para nós estarmos dando início à Santa Ceia, né, a cerimônia de Santa Ceia. Nossos irmãos do louvor já aqui. Não se demorem.